Tô cansado, tô morrendo de sono. Mas a gente tá aqui, né? Amanhã tem que trabalhar, acordar cedo. Maldito capitalismo, te odeio. Ah! Enfim, eu estive pensando numa coisa, né? Primeiramente, boa noite pra você. Na verdade, boa noite pra mim. Bom dia pra você. Eu provavelmente essa hora vou estar saindo para trabalhar. A hora que esse vídeo for ao ar, eu já vou estar fora de casa também, com certeza. Ai, eu estava com febre agora, eu tava tremendo tão. Ai, tô com frio, tô manhosa, eu quero um abraço e muito remédio, por favor, me entupa de remédio. Ai, eu tomei um remédio agora há pouco, e aí agora eu tô me sentindo melhorzinho. Aí quando eu acordar eu vou tomar mais. E tá, que delícia. Enfim, não pude parar de pensar numa coisa, né? Que são pais rígidos criam filhos mentirosos. Isso é algo muito real, né? Por quê? Eu já menti muito pra minha mãe. Na época, na verdade, minha mãe ela era muito rígida. Hoje em dia ela não é mais tanto assim, mas né, a gente ainda tem as nossas discussões com relação à rigidez. Não moro mais com a minha mãe, quer dizer, ela não mora mais aqui, né? Aí eu fico me sentindo um pouquinho mais livre, um pouquinho mais aberto. Eu pelo menos consigo me expressar melhor enquanto eu estou aqui sozinho. Eu consigo falar as coisas que estão na minha cabeça de verdade. Eu consigo respirar melhor. Ela não tá aqui hoje, então tá tudo bem. Tô feliz que minha mãe não tá aqui de domingo pra segunda-feira. E quase um dia da semana, na verdade, né? E que bom, porque pelo menos eu posso dizer que eu me sinto mais feliz. Eu me sinto mais feliz. Porque eu não preciso mais mentir pra minha mãe. Uma coisa que eu sei é que quanto mais religioso você é, mais fervoroso você é, pior. Porque quando eu estava dentro da religião, eu não podia abrir um A, eu não podia abrir minha boca, que ai, já era toda afeminada. Ai, afeminadíssima, afeminada, afeminada. Então eu não podia abrir minha boca sem as pessoas comentarem alguma coisa. Isso porque eu era uma criança. Criança geralmente tem a voz um pouco mais fina, né? Até a adolescência ali. E não é como se minha voz ela fosse mais grave hoje em dia. Eu só tenho um acento um pouco gay. Um pouco, né? Um pouco é dizer muito modestamente. Um acento, um sotaque muito gay que, né, eu aprendi sendo gay. E agora eu me sinto mais livre para poder expressar essas coisas, pra poder falar, nossa, babado, fecho, essas coisas assim, sem zoação. Eu amo falar essas coisas. Nossa, babado. Véi, que ódio. Ah, enfim, eu amo esse vocabulário. Aqué, etc. Ah, é que agora me fugiram as palavras, então não me julguem, por favor. Enfim. E aí, antes eu achava muito vergonhoso falar essas palavras. Mas por que exatamente, né? Porque eu era reprimido, né? Basicamente. Eu não podia falar nada remotamente gay que eu era julgado. Eu não podia dançar, não podia fazer nada. Eu lembro de uma vez que eu estava dançando numa festa, né? Dessas confraternizações cristãs. E aí, eu tava dançando do meu jeito, né? Bem gay. E aí, o pessoal tava me olhando estranho, né? Aí eu recebi uma chamada de canto depois, sim. Ai, que você não pode fazer isso, você não pode andar desse jeito, você não pode dançar desse jeito. Era bem pesadinho, assim. Uma coisa que não tem nada a ver com minha masculinidade, né? Mas eu lembro uma vez que eu tinha deixado meu cabelo crescer um pouquinho mais. Meu cabelo agora tá isso aqui, ó. Tá só o do Borogodó.
Tá só o puro suco do caos no cabelo. Nem lavei. Mas amanhã eu vou lavar assim que eu acordar. Eu vou dar uma lavadinha no cabelo. Pra ver se dá uma comportadinha, pra ver se ele fica bonito. Porque amanhã tem uma apresentação também pra fazer. Eu não quero chegar com o cabelo na linha da porta. Na linha do batente da porta. Ai, mas enfim. Eu sou muito feliz que hoje em dia eu tenho meu ciclo. Meu círculo, né? Meu círculo ou meu ciclo? Meu círculo de amizade. Que são todos LGBTs. E nunca fui tão feliz. Porque quando eu tava no ensino fundamental, eu não conhecia uma pessoa LGBT. Talvez eu até conhecia, mas a pessoa também era bem fechada quanto a isso e não iria falar nada. Aí eu sempre fui meio afastado das pessoas até chegar no ensino médio. No meu segundo ano do ensino médio, eu conheci minhas melhores amigas, né? Que por um acaso do destino, algumas delas também tinham pais bem rígidos também, bem religiosos também, mas não era da mesma religião que minha mãe, né? Claro. Claro, como falo com se fosse muito óbvio. Não. Não era da mesma religião da minha mãe. Mas eram pessoas com pais muito rígidos. E hoje em dia eu até que tenho sorte, porque a minha relação com a minha mãe não é ruim. Eu gosto muito da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito bacana. Eu sonho em um dia poder fazer tudo e mais um pouco por ela. E aí, ela de vez em quando, né, mete o louco e fica falando assim: ai, que texto bíblico tal, você tem que ser de tal jeito. E eu só assim: aham, mãe, tá bom. Tá bom, mãe, tudo bem, eu entendi. Legal. Esse texto é interessante. Eu vou dar uma lida. Abre parênteses, nunca li, fecha parênteses. E realmente eu não vou mais ler nada relacionado a essa religião. Nada mais relacionado a essa testemunha de Jeová eu penso em ler. Tem até uma revista que ela trouxe aqui. Ótimo, né? Um ato interessante. Que ela diz que se importa do jeito dela, né? Isso é uma coisa que ela pode. Que eu posso dizer, né? Isso é um jeito dela mostrar que se importa. Tem muitos jeitos, na verdade, que ela demonstra que se importa comigo. Mas eu não gosto desse jeito específico que ela faz. Porque é como se eu não fosse ter salvação. Como se a gente não pudesse ter crenças diferentes. Como se a gente não pudesse ter crenças de que eu não acho que eu vá ser destruído num Armagedon, por exemplo. Só por ser um viadinho pão com ovo. Não acho isso. Ou que eu vá pro inferno. Não que eu acredite em inferno. Não que eu acredite que essa destruição vá acontecer também. Não tenho certeza de nada. Mas se acontecer, eu espero ter sido uma pessoa boa o suficiente para Deus falar assim: você vale a pena. Porque eu acredito que na verdade é isso, né? Deus pensa assim. Mas é só uma suposição minha. Eu acho que Deus não se importa com a minha sexualidade. Se importa mais com os meus atos. Deus se importa se eu fiz o bem para as pessoas. Se eu fui uma pessoa boa, uma pessoa de caráter bom. E me machuca muito as pessoas pensarem assim, de Deus quer ver você feliz. Mas ao mesmo tempo que Deus. Ui, será que tá na tomada? Eita, tá na tomada! Nossa, fugi completamente do assunto. Tá, foda-se. Eu não vou cortar nada mesmo. Deus pensa assim: ai, você tem que me seguir. Você tem que seguir as minhas regras, senão eu vou te destruir. Senão você vai pro inferno. Percebe que isso não bate com o pensamento de Deus amoroso? O Deus que quer que você seja feliz? Não bate com a ideia de que você tem que ser e fazer tudo ao pé da letra do que ele quer, porque senão você vai ser destruído. E aí eu fico parando pra pensar nessas coisas, né?
E não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. A conta não fecha, não entra na minha cabeça. De que Deus é um Deus amoroso e ele quer porque quer te obrigar a obedecer a ele. Isso não faz sentido na minha cabeça. Pra mim, se Deus é amor, ele vai respeitar todas as formas de amor, vai respeitar todas as formas de afeto. Se você foi uma pessoa digna e correta, sabe? As pessoas, elas gostam muito de fingir que Deus é aquele ser rígido, que você tem que fazer isso pra agradar a Deus, mas não é assim que funciona. Bom, esse foi o meu raciocínio de hoje. Semana que vem tem mais. Era pra eu ter falado mais coisa, né? Muito. Na verdade, isso tem muito pano pra manga. O que não falta é assuntos sobre Bíblia versus Atos versus Jesus versus o que Deus prega versus as coisas que acontecem e etc e tal. Mas enfim, eu tô morrendo de sono, vou dormir porque eu tô quase pescando aqui e eu tô começando a perder o raciocínio. E se eu perco o raciocínio, eu não consigo produzir vídeo. Mas enfim, você pode escutar o que eu estou falando no ônibus. Você pode escutar o que eu estou falando lavando a louça. Mais de 10 minutos. Dá pra escutar lavando a louça, hein? Aquela loucinha. Enfim. Uma boa noite pra você. Um bom dia. Uma boa noite e um bom dia pra você. Até mais. Beijo.